Guarde esta verdade com você. O mal, muitas vezes, não precisa te destruir. Ele só precisa te distrair. Porque se você se distrai do que realmente importa, você se destrói. Deixe-me explicar. E eu vou ilustrar isso com um exemplo assim que eu fico, toda vez que eu leio essa passagem na Bíblia, eu fico admirado, né? Eu fico pensando assim, se eu estivesse lá, será que eu teria reagido da mesma forma que os discípulos de Jesus? É fácil a gente de fora, né, com o conhecimento de agora, pensar que não. Mas talvez eu cometeria o mesmo erro. Eu não me julgo melhor do que eles. Mas deixa eu explicar qual era a situação. Jesus tinha acabado de ressuscitar e você pode imaginar, né, aquela excitação, aquela emoção, aquela surpresa. Ele voltou da morte. Gente, ele está vivo, olha só. E Jesus ficou com eles por 40 dias. E diz o texto lá em Atos dos Apóstolos, logo no início, no primeiro capítulo, que durante esses 40 dias ele se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, por 40 dias. E qual foi o assunto que ele trouxe para eles? Ele trouxe o mesmo assunto que ele já falava antes de ir para a cruz. O reino de Deus. Diz o texto que ele falava com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus começou o seu ministério pregando sobre o reino de Deus, falando: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele falou várias vezes e de várias formas sobre o reino de Deus. E depois de ressuscitar, naqueles 40 dias, ele continuou falando sobre o reino de Deus. Muito bem. Você há de convir que se alguém não para de falar naquele assunto, aquele assunto é importante demais para ele, não é? Pois é. E se é importante para Jesus, deveria ser importante para os seus discípulos, deveria ser importante para você. Se Jesus não parou de falar do reino de Deus nem depois da ressurreição, você deveria atentar para esse assunto. Mas aí é que entra a distração, porque falando com eles sobre o reino de Deus, ele disse para eles: olha, vocês não vão se ausentar de Jerusalém, eu quero que vocês fiquem lá e esperem a promessa do Pai, que eu falei para vocês a respeito, que é o Espírito Santo, porque vocês foram batizados nas águas, mas agora vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser batizados no Espírito Santo nos próximos dias. Aí vem a distração. Diz o texto no versículo 6 que aqueles que haviam se reunido, estavam ali ouvindo Jesus falar dessas coisas, perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Veja que Jesus falava com eles do reino de Deus e eles estavam preocupados com o reino de Israel. Ou seja, os discípulos, naquela altura, pensavam que Jesus iria restaurar a liberdade, a nação de Israel, como foi Moisés, não é, que libertou o povo de Israel da escravidão lá do Egito, como foi o rei Davi, que defendeu Israel dos filisteus, venceu Golias, como foi Salomão, que expandiu, cresceu o reino de Israel. Ou seja, eles pensavam que Jesus iria levantar um rei como Davi, como Salomão, para libertar Israel do jugo de Roma, pois na época de Jesus, Israel estava dominado por Roma, o Império Romano. Então os discípulos pensavam: poxa, será que a gente vai ver Israel livre de novo? Mas Jesus não estava falando do reino de Israel. Ele estava falando de algo muito maior, e sim do reino de Deus, que não está limitado a uma fronteira, a um espaço geográfico no mapa, que não está limitado a um povo de uma língua, de um costume. Não. O reino de Deus, Jesus explicou uma vez, começa dentro da gente. É quando
dentro de nós entregamos trono, cetro e coroa do nosso coração, da nossa vida para Ele. Ele ocupa o trono do nosso coração, Ele recebe a coroa de rei na nossa vida e o cetro para dominar a vontade dEle. Nós aceitamos seguir na nossa vida e submeter a nossa à vontade dEle. Esse é o reino de Deus dentro da gente. Mas você vê aqui os discípulos diante, sabe, só o fato de Jesus estar ressuscitado, ter vencido a morte, isso já deveria fazer os discípulos maravilhados. Depois Jesus está falando para eles, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, o mesmo Espírito que eu tenho, que eu recebi depois que batizei lá no Jordão, vocês vão receber o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém. Mas eles vão e desviam o assunto para um reino físico. E Jesus, então, no versículo seguinte, dá uma na testa deles, dizendo assim, respondendo, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, quanto a isso, não se preocupem. Quanto a restaurar o reino a Israel, isso aí não é problema de vocês, isso é problema do Pai. Quando meu Pai quiser e quando chegar a hora, Ele vai fazer. Isso não é problema de vocês. Aí ele volta ao assunto. Ele ainda usa a palavra mas. Em outras palavras, voltando ao que eu estava falando, continuando o que eu estava falando aqui, do Espírito Santo, ele volta no versículo 8 dizendo assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quer dizer, Jesus enfatizou para tentar abrir a visão deles que eles, depois que recebessem o Espírito Santo, não iriam ficar restritos a Jerusalém. Eles iriam também para toda a Judéia, né? Judéia era a região toda que englobava Jerusalém. Samaria, que era a área que os judeus não entravam, eles iriam entrar também. E até os confins da terra. Quer dizer, meus caros discípulos, quando vocês receberem o Espírito Santo, a visão de vocês vai aumentar muito mais do que somente esse pedaço de terra aqui que vocês estão preocupados. Vocês vão ver o mundo e não vão ver só Israel. Sabe, como eu falava no início, para destruir uma pessoa, o diabo não precisa agir diretamente e causar dano na vida dela. Ele só precisa distraí-la do que realmente importa. E aqui ele tentou distrair os discípulos de uma coisa tão grande que é o Espírito Santo para restauração do reino a Israel. E você talvez está também sendo distraído sem perceber. Quando você começa a dar um pouquinho de atenção às coisas de Deus, logo o diabo se manifesta e faz você se preocupar. Peraí, mas você não tem que pagar aquela conta? Peraí, mas você não está com fome? Não é melhor você ver uma coisa para você comer? Peraí, mas e aquela notícia que você viu? Procura mais aí, pesquisa mais aí sobre isso aí. Que notícia é essa? Você tem que ficar informado, hein? Liga as notícias aí, procura aí. E a sua rede social? Você já viu quem deu curtida na sua última foto, na sua última postagem? Vê lá se tem comentário novo. Assim, o diabo trabalha para distrair as pessoas, distrair todos nós. E assim tirar o nosso foco daquilo que realmente importa. Meu amigo, minha amiga, o que Deus tem para nos dar é tão grande, tão profundo, tão impactante, transformador para a sua vida, tanto aqui na terra quanto por toda a eternidade, que é o principal, a sua alma, que você não deveria permitir que o mal distraísse você de usar a sua cabeça, os seus pensamentos, o seu foco nestas coisas que realmente interessam, naquilo que Deus realmente está querendo trazer à sua atenção. Talvez você está perdido com o reino de Israel, perdido com o seu reino, com a sua vidinha aqui na terra, perdido com os probleminhas do dia a dia e não está focando no reino de Deus, na coisa muito maior que Deus está falando para você, querendo trazer você para dentro desse reino.
onde, quando você está lá, todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida. Será que você não deveria estar mais focado em considerar as palavras de Deus, pensar, meditar no que Ele tem falado, gastar o seu tempo mais com aquilo que interessa para a sua alma, saber o estado da sua alma, pensar no estado da sua alma? Como é que está a sua alma se você morrer agora, se você partir desse mundo hoje? Como é que está a sua vida com Deus, seu relacionamento? Como é que você está? Os seus princípios, os seus propósitos? Como você está cuidando das coisas que realmente importam? Você está já dentro do reino de Deus ou você continua no reino deste mundo, só ouvindo falar do reino de Deus? Não se esqueça, o diabo não precisa te destruir, literalmente. Ele só precisa te distrair e aí você mesmo se destrói. Então, volte a sua mente para o foco, volte a sua mente para a palavra de Deus, volte a sua mente para o que realmente importa, ouça o que Deus está de fato falando com você. E quando você se distrair, volte novamente a prestar atenção no que Ele está falando, porque distração pode ser a sua destruição. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.